Olá, tudo Olá, bem? tudo bem, Sandroca? Tudo bem, querida? Tudo bem, Semana passou estamos de feito um foguete, né? isso, estamos de volta aqui, mais 30 minutos com você. E hoje com uma pergunta: o que você engole? Né? É uma pergunta interessante, porque fala não só da fisiologia, né, do corpo, das nossas sensações, mas também das nossas emoções, né? A gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Uhum. Desde que a gente é pequenininho, né, a gente nasce já ali sendo amamentado, mas depois o nosso cérebro vai sendo preparado, vai crescendo, vai, né, com o movimento que a gente faz de sugar, né, para aprender. Esse movimento é essencial, inclusive, para aprender a mastigar, tanto para a fala quanto para a mastigação, deglutição, né? Trabalha toda essa musculatura desse aparelho que está sendo desenvolvido. Depois, quando é a introdução do alimento, né, aos pouquinhos, também o sistema digestivo está sendo preparado, aí começam as escolhas, né, de texturas. Muitas, né, na grande maioria das vezes ainda a criança ainda não tem dentinho, né, então a comida tem que ser pastosa, né, uma textura que ela não precise fazer a mastigação, trituração de nada, e para ser mais fácil de engolir, né, ficar mais fácil, ela sente o sabor, ela trabalha outras coisas. O paladar, né, daquelas diversos alimentos que são super importantes, e as texturas, né, para depois ir aprendendo a mastigar com dentinho, enfim. Bem que hoje a gente está cada vez mais cedo tudo. E, é, e aí é muito comum, a gente já vê logo de criança, as crianças, né, alguns alimentos as crianças não conseguem, não gostam, não tem uma certa rejeição, alimentos mais duros, ou alguma textura, né, meus filhos não gostam de alimentos que dão liga, aquela coisa de inhame, aquela coisa que faz assim, aquela liga, eles detestam, sempre detestaram desde pequenininho. Outros que são mais fibrosos, por exemplo, coco, né? Você mastiga aquele coco e depois engole aquela fibra, né? Nem toda criança, quando é criança, eu pelo menos quando era criança, eu não conseguia, aquilo ficava estranho, né? Um monte de fibra, aquele sabor acabava e você não conseguia engolir aquilo. E, e você vai aprendendo, você vai aprendendo. E aí vem a coisa de um dia precisa tomar um comprimido. Eu conheci adultos que não tomam comprimido, não conseguem engolir um comprimido, uma cápsula. Então, o que passa, né, nesse sistema, que começa, né, a digestão já aqui, e o que você vai permitir que entre no seu sistema digestivo, né, às vezes são coisas muito pequenininhas, tem gente que já engole nem sem mastigar também, tem o contrário, tem gente que engole sem mastigar. E hoje em dia, até mesmo as crianças que têm muita pressa para fazer tudo, para vir jogar, para vir não sei o que eles querem, não querem nem comer para não perder tempo, né? Então engolem comida para voltar para a É brincadeira. É. isso. E adultos também, só que aí não é para brincar, é para trabalhar, é para continuar os afazeres, porque não tem tempo. Então você vai engolindo, até mesmo sem processar o alimento, o que aí vai trazer já, a gente, né, já sabe, questões aí digestivas, que a gente deve falar no próximo encontro, sobre o aparelho digestivo, sobre a digestão, mas aqui é isso, antes da digestão, é o que você vai digerir, o que você digere, né, o que você aceita até que entre para ser digerido, né, ou não. Ou não, você recusa e você já bota ali a barreira, daqui não passa, está engasgado. É interessante você estar dizendo tudo isso e me veio assim uma enxurrada de coisas na cabeça agora, né? Para a gente falar que o que é que a gente está ingerindo,
A gente tem que começar pelo processo, na verdade, daquele alimento ou aquele líquido entrar na nossa boca. Então, vamos pensar na boca. Vamos começar daí, né? Da boca. O que é composta, né? Então, a gente tem toda a arcada, né, dentária, e olha que legal. E dentro da análise da metafísica, os dentes, ele está relacionado com a expressão da agressividade. Então, né, aquela coisa, né? A gente precisa dessa força mecânica para, assim, quebrar, né, esse alimento e ele ser transformado. Mas, ao mesmo tempo, então, esse alimento, ele passa pelo processo da mastigação, mas a gente tem que ter a saliva, né? Porque ela também vai ali quebrando, ajudando esse processo. E é legal, porque as glândulas salivares, ela literalmente prepara, e ela está relacionada realmente a essa preparação. E aí, depois, que é o mais lindo de tudo isso, que a gente, às vezes, nem dá tanta importância, é a língua, né? Porque a riqueza das papilas, né, que ela vai ali explodir o sabor daquele alimento. Quando a gente está comendo consciente, não que a gente está engolindo, né? Engolindo a coitada, ela só tem uma trilha ali que passa ali por ela e vai embora, né? É jogada. Só músculo trabalhando, mais nada. Isso. E a língua é justamente isso. É tantas papilas que ela traz isso, essa explosão. É um prazer. É o prazer que está relacionado na metafísica. Então, olha que bacana, né? E aí, então, tem esses componentes todos juntos, e aí depois a gente vai realmente mandar isso lá para baixo, e vai passar por onde? Primeiro pelo esôfago, né? E o esôfago, dentro dessa análise da metafísica, ela está relacionada à realidade. Então, qual é a realidade que a gente traz através desses alimentos? Como a gente vai fazendo esse processo do que é que você está ingerindo? E é muito bacana, porque ali o estômago é onde tudo se processa, né? O que acontece nesse saco, porque ele é um saco, né? O que acontece dentro desse saco? O que a gente faz ali dentro? O que a gente está jogando, né? Tudo isso. E isso que você falou do nosso primeiro contato com o alimento, realmente é o leite, né? Se é materno ou não materno, mas é o leite, é o nosso primeiro. Então, é esse líquido, né? E ele é importantíssimo, porque, primeiro, que é a maior fonte, né, de nutrientes que a gente traz, a gente oferta para esse bebê. E aí me vem agora também um monte de coisa que é isso que eu quero também conversar com você, como que a gente traz isso. Pois, uma vez que a mulher está grávida, ali a gente tem a produção, né, das glândulas mamárias e a gente vai produzir esse leite. Eu passei por essa circunstância na minha vida. Já existia uma fala familiar, porque a amamentação materna, porque a amamentação materna, as crianças que crescem sendo amamentadas pela mãe, ela vai se desenvolver com todos os potenciais saudáveis, né? Não só do leite, mas esse vínculo afetivo da criança. Então, tudo aquilo que a gente sabe, escutou, vivenciou, por todas as almas femininas que a gente já cruzou nessa vida, não só familiar, mas amigas, parentes, ou dentro mesmo do trabalho, mulheres que estavam grávidas, que têm o direito de pausar para sair, para fazer a amamentação da criança. Então, assim, um monte de coisa junto ao mesmo tempo. Eu tive, lógico, fiquei com as minhas mamas lotadas de leite, aquela coisa linda, maravilhosa. Mas eu não consegui dar uma amamentação adequada para a Nina. Não consegui. Razões múltiplas, inúmeras, que eu estava vivendo naquela época. E aí, o que acontecia? O meu leite não sustentava a Nina, né, porque eu não tinha uma produção adequada,
essa criança berrava de fome, não dormia, não tinha a etapa fisiológica dela adequada, e aí não havia, perdendo peso, né, recém-nascido, já perde peso, né, é normal, é esperado, então, tanto é que ele é pesado semanalmente, né, esse acompanhamento, e não teve jeito, teve que entrar para a complementação do leite de lata da farmácia. E ali, uma série de coisas foram realmente resolvidas e sanadas, que era alimentar essa criança, alimentar. Isso foi pronto, resolveu. Entretanto, emocionalmente para mim, teve até um momento que eu fiquei um tanto, não estou dizendo frustrada, lamentei a cena, mas aquilo para mim estava tudo certo, era da forma que dava. Mas a questão familiar era uma coisa de louco, porque você não se esforça, você não faz o que tem que fazer, você não faz as massagens. Eu falo assim, gente, eu sou a pessoa mais interessada para que isso corra da forma mais espontânea possível. E não deu certo. Tanto é que com 4 meses, acabou 100% minha produção de leite. Zerou, secou. E não foi por isso que a Nina não cresceu bem alimentada, né? Então, uma coisa que eu vivi isso. Essa história, ela é real, que a criança, sim, se ela é amamentada pela mãe, ela vai ali naqueles primeiros meses adquirir a imunidade através do que nós estamos transmitindo. E é uma lenda também, porque assim, a Nina, ela tem 13 anos hoje, ela nunca ficou doente, a Nina nunca precisou de antibiótico, a Nina nunca precisou de nenhuma intervenção. Diferente de familiares que eu tenho, que amamentaram até 2 anos, essa criança já aos 6 meses teve que entrar na antibiótico terapia por uma série de razões. Então, existem pesos e medidas. Então, essa história, assim, né? O que a gente vai, inclusive nós mães, já ingerindo e como que a gente vai deglutindo todas essas informações ou vivências, e aquilo a gente também tem que ir transmitindo nessa questão do recém-nascido. Então, é muita carga se a gente não está conectada com a gente, com todas as nossas emoções, o que é que a gente pode ofertar e deixar o barulho externo, deixa esse barulho externo, né? E a gente voltar para a gente. Então, você me levou de novo a uma circunstância que eu vivi uma lembrança disso, sabe? E é muito interessante isso. Então, o que é que a gente vai engolindo, né? De que forma a gente engole e a gente dá para o outro também, né? Engolir de uma certa forma. É incrível isso. Exato. Você falando isso de bebês, né? Enfim, a gente já começa aceitando ou não desde cedo. Essa coisa da amamentação é um compêndio, dá para fazer muitos encontros, tem pessoas especialistas, conheço pessoas especialistas nesse assunto de amamentação, que trabalham com as mães e as grávidas justamente para, né, tornar isso mais fácil, mais possível e tolerante, tudo isso. Eu já tive minha experiência ao contrário, amamentei o Pedro até 2 anos e 8 meses, até o dia que eu conversei com ele, chega, tá bom, e o João 1 ano e 8 meses, porque teve um momento ali que ele deu uma paradinha, eu fui, mas se eu tivesse mantido depois, ele teria ficado. Então, assim, também realmente nunca precisaram de intervenção nenhuma, assim, são saudáveis, mas também teve a coisa de mamar demais e botar para fora, porque tinha um refluxo, né? Então, assim, o quanto, o limite que a gente aceita de alimento, né? O quanto aquela ansiedade de amamentar, no meu caso, eu, né, tive ali uma questão no início, quando ele nasceu, queria que isso exclusivo, queria que fosse exclusivo, e no início, logo nos primeiros dias, não foi, passou a ser depois, virou até uma programação, e aí você fica numa ansiedade até que aquilo seja, então a gente tem de tudo. E o quanto é aceito ou não, né, você como mãe, você quer dar o alimento para aquela criança, e aquela criança rejeita,
totalmente os sabores, as texturas, você fica enlouquecido. Busque especialistas que ensinam para você todas as fórmulas mais mirabolantes e as mais esdrúxulas e as mais incríveis dos livros e tudo, e nada funciona, porque o ser humano ele é individual. E aí você aprende a também respeitar e deixar ver o que vai acontecer, né, dentro de uma possibilidade. E vai vendo o quanto o outro aceita, né? E quanto você também aceita tudo Isso, que chega para você, né? isso. Sendo alimento ou também outras coisas. O que você engole na vida, né? A gente fala muito de engolir sapo. Você engole Uhum. sapo, Isso, clássico, né? engolir sapo. Isso. O engolir sapo, né? E aí, tanto na alimentação, que tem todas essas questões de comer engolindo, ou não engolir, né? Eu tenho dificuldade de engolir qualquer mínima coisa, ou pessoas que Isso. mastigam muito, né? Que a princípio é o que é para fazer, mastigam, porque a própria saliva, como você falou, já a digestão começa na boca, na saliva tem amilases, que são enzimas que vão digerir amido ali na boca. Se você passar dali e jogar para dentro, sem passar pela saliva, já era. Vai entrar inteiro, vai sair inteiro, porque não digeriu, Exatamente. a enzima está aqui, Uhum. né? Uhum. Então, começa já aqui. Então, o que você aceita e o que você não aceita. O que você engole e o que você não engole. Às vezes, você até engole, mas depois você bota para fora, porque aquilo Exato. já não estava legal, né? Exato. Quantas vezes aquilo a gente Isso. comeu alguma coisa, bateu mal, né? Seja lá Isso. por qualquer motivo. Às vezes não tem contaminação. Às vezes é mesmo uma intolerância, o corpo rejeita, né? Simplesmente porque aquilo não é próprio para ele naquele momento. Pode ser maravilhoso, ai, nossa, quantas vitaminas, quanto isso, quanto aquilo, e aquele corpo tem ojeriza daquilo, então ele não tolera, né? Às vezes uma quantidade. E aí tem até os distúrbios alimentares, né? Que são exagerados, que são a própria bulimia, outras Isso. anorexia, né? A obesidade, que são os distúrbios de mais ou de menos, de não aceitar, enfim, acho que tem a ver totalmente, aí sim, com as emoções, né? Então, que situações nós vivemos e a gente aceita de qualquer jeito, né? Uhum. O que o mundo, nem só o outro, mas o mundo externo está Isso. Uhum. apresentando ali, mostrando, e a gente acha que tem que engolir, né? Entuba, na verdade, esse termo é para dizer Isso. assim, é como se fosse aquele tubo esqueci agora o nome, menina, que Traqueia? faz que faz aquele exame no estômago, né? Então, Que nem assim, fazer endoscopia. endoscopia, exatamente, Uhum. a endoscopia. Então, assim, você tem que botar um tubo para ir até lá, né? Uhum. Então, é como se você entubasse, se você botasse um tubo, ou a própria Uhum. traqueotomia, que você vai botar lá em um tubo e vai se alimentar pelo tubo, Uhum. né? Vai jogar lá dentro, né? Alguma coisa que você está botando ali, mandando para dentro, está entubando. E não, não seleciona, não separa, né? Não distingue. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Isso aqui é meu, isso aqui não é meu. Isso. E aí, ao longo da vida, a gente vai engolindo, 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 engolindo um monte de coisa, né? Situações, falas, tanta coisa. E, às vezes, um dia, a gente tem que botar aquilo tudo para fora, né? Uhum.
ou de qualquer jeito, nem que seja suando, vai ter que botar, Exatamente. né? Exato. Vai ter que colocar para fora. Ou se não colocar, né? Tem que dar um jeito de processar. Tem que processar, né? Como é que digere? Né? Aí a gente vai falar da digestão depois. Mas esse engolir é o primeiro passo, para que você não passe também pelo processo de dar uma demanda absurda para o seu sistema físico ou emocional, e aqui a gente está falando agora do emocional, né? De ter que lidar com aquilo. Seu sistema vai ter que lidar com aquilo que você engoliu. E tem muitas pessoas, inclusive, as patologias que se apresentam porque as pessoas engoliram sapo são infinitas. Já começa pela pele. Quantas psoríases, olha, alergias e tanta coisa. E outras muitas, né, do próprio aparelho digestivo, que acontecem porque a gente engoliu um padrão energético, né, que foi apresentado, que chegou, pessoa que chega chegando, né, já bota o pé na porta, e você tá ali na tua, e você, de repente, acha que você tem responsabilidade pela frustração do outro, pela tristeza do outro, pela vida miserável que o outro tem, né, porque você, sei lá, é mãe, é filha, é esposa, é amiga, não sei o que lá, então você engole, né? E aí, muitas vezes, tem realmente lesões, né, de todo esse sistema, e do próprio sistema, né, maior, esse trato todo digestivo que é imenso, maravilhoso, porque a gente engoliu o que não era para ter engolido. E, ao mesmo tempo, se eu não vou engolir, como é que eu faço? Eu sou discreta, né? Tipo, eu nem coloco para dentro, que o certo seria isso. Eu percebo aquilo que não é interessante para mim e separo, não, isso aqui, muito obrigada, né? Naquela elegância, tipo, obrigada, eu tô satisfeita, né? Assim, obrigada, isso não. Não, eu sou alérgica. Não, tenho intolerância. Não, eu já acabei de almoçar. Obrigada, né? E se a gente fosse gentil com a gente e também com o outro, né? Quando os outros chegassem metendo o pé, a gente ia assim, olha, muito obrigada, mas eu não quero não, não me faz bem, né? Olha, muito obrigada, já estou satisfeita disso. Como seria, né? Com a gentileza, né? Desse laríngeo que não quer mais ser maltratado, submetido, né? Porque esse laríngeo não é só um órgão, mas ele é um centro energético muito potente, né? É a nossa expressão da vida, da fala, do que nós colocamos para o mundo, saber da expressão. Então, como é que a gente não violenta esse laríngeo? Cuidando dele, né? E fazendo com que ele possa também se expressar amorosamente, falando, conseguindo falar, conseguindo se expressar de forma suave, de forma normal, de forma gentil, porque quando eu sempre falo aqui com as crianças, né? Porque, enfim, tem umas falas que Deus me livre. Aí eu falo assim, olha, se você está falando se você está falando essas palavras nada maravilhosas, elas estão em você. Elas são a representação da sua energia. Então, assim, presta atenção, você bota para fora, reverbera além de você, som nesse campo ainda mais, o que está dentro de você. Então, assim,
Você não quer transformar isso, você colocar essa fala, coisas melhores, essa energia, propagar algo. Então, assim, o que está em você que também você pode cuidar, né, e trazer para fora, para expressar até a sua recusa em maltratar isso aqui. Porque você não está sendo maltratada necessariamente, é só você dizer assim, olha, isso eu não aceito não. Olha, isso eu não quero. Olha, eu estou satisfeita, né? Para esse laríngeo continuar te servindo como órgão, né? Trabalhando com a sua funcionalidade e também com um centro energético. Conexão do nosso chakra cardíaco com o mundo, né? Com a expressão através da fala, que é o que a gente sabe fazer. Vai ter dia que a gente não vai mais precisar falar, e algumas vezes a gente não precisa. Mas a gente se expressa na fala, né? Até os próprios animais se expressam através das suas vocalizações, se é assim que chama, não sei, né? Cada um tem seu tipo, né? Um late, um mia, outro bale, e aquele animal, ele se expressa também assim. Então, por que você não pode se expressar, né? E ser, de alguma forma, verdadeira com você, mostrando o que você aceita ou não, engole ou não, né? Sem se violentar, tendo que achando que tem que se colocar tudo que o mundo te apresenta para dentro. Exato. E fazendo só um complemento disso, que tá tudo assim, realmente é leve a gente olhar, né? Toda essa expressões, essas expressões. E é por isso que a nossa digestão, nós que determinamos se ela vai ser uma digestão rápida, se ela vai ser uma digestão lenta, se ela vai ser boa ou ruim, no sentido de tempo mesmo, uma aquela sensação, engolir um boi, né? Engolir um boi, parece que eu fui, nossa, lá numa churrascaria e comi uma perna do boi, né? A perna do boi. Porque é isso, o que a gente escolhe? Tudo é uma escolha, não tem como a gente fugir disso. Tudo que acontece conosco, fizemos escolhas conscientes ou inconscientes. Então, tudo isso vai ter um reflexo no nosso corpo físico sutil. E a nossa máquina humana, ela também necessita ser cuidada. Então, é muito interessante, quanto mais a gente se aprofunda no nosso autoconhecimento, conhecer as nossas emoções, né? Como a gente conhece as nossas emoções, a gente usa essa delicadeza disso. Ai, obrigada, eu já almocei, não quero agora, estou satisfeita. Ai, vamos deixar, de repente, mais tarde, abre um pouco o meu apetite, quem sabe? Então, é isso, né? É esse jogo que a gente faz com o externo, né? Porque isso é o externo. Porque a gente traz o externo para dentro da gente. Então, é muito interessante. Quanto mais a gente se torna sábia, ai, que delícia, né? A gente vai fazendo escolhas melhores. E aí sim, a gente não só engole aquilo realmente que vai nos nutrir, aí não se torna mais um engolir, se torna uma nutrição muito saudável, favorável, que aí o nosso fisiológico vai trabalhar muito leve, muito gostoso. Então, tudo vai ter uma engrenagem que vai funcionar muito bem, né? Então, não vai ter aquela sensação, ou eu comi muito, ou comi mal, eu preciso vomitar, eu preciso tirar, eu preciso preencher, preciso comer um monte de açúcar. Então, assim, tem uma série de coisas, depois a gente vai falar lá no digestivo. Mas é isso, eu concordo com você plenamente. Então, quanto mais a gente se conhece, mais as escolhas são favoráveis. E aí depois a gente não vai precisar, eu até peguei aqui, que é super bonitinho, a gente não vai precisar ficar, ó que nós não precisaremos mais ficar fazendo, tomando, pílulas. Não é? Não precisa mais Não disso. precisa mais. Mas essas pílulas aqui, elas são maravilhosas.
elas são realmente muito sábias, porque dentro de cada cápsula dessas pílulas, olha que fofinho, ela tem uma mensagem. Ai, que fofo. Ela Conta tem uma essa aí pra mensagem, gente. né? Ela tem uma mensagem, e essa mensagem, ela realmente é o quê? O nosso autoconhecimento. O que a gente vai Sim. trazer de bom. Aí fala assim, mesmo diante de uma tempestade, do inverno, coisas secretas estão ali. Depende muito mais de onde você põe a luz dentro dessa tempestade e desse tempo. Quem sabe se você olhar para essa tempestade e pensar que ali tem um cinema com muita luzes, cadeiras, e ali vai passar um filme muito interessante. Ai, que bonitinho. É, É bom, isso. bom pra um dia de tempestade. Bom, exatamente. Quantas vezes, né? Quantos momentos de tempestade se a gente fizesse isso? Se a gente se permitisse ver de forma diferente. É, Exatamente. É isso, minha querida. Vamos fazer boas escolhas, vamos deixar o externo da forma que ele está e fazer as seleções do que a gente coloca para dentro. É isso. Mais uma exatamente. vez, 30 Exatamente. minutos com você. Com você, um grande beijo. Um beijo, minha Tchau, querida. Fica com Deus. tchau. Até Você mais. também. Tchau, tchau. Tchau.